Olá! Sabe quando a gente vai escrever uma palavra que parece super familiar, mas de repente bate aquela dúvida? Pois é, este guia rápido foi feito para resolver isso. Vamos desvendar de uma vez por todas as principais mudanças da nova ortografia da língua portuguesa. Para começar, uma pergunta que é um clássico. O certo é ideia sem acento ou ideia com acento? Se a resposta não veio assim de bate-pronto, não tem problema nenhum. Essa é justamente uma das alterações que a gente vai esclarecer hoje. É isso mesmo, as regras mudaram. E o nosso objetivo aqui é bem simples: entender por que essas mudanças aconteceram e, claro, o mais importante, como elas funcionam na prática, no nosso dia a dia. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada vai ser dividida em 5 partes, ok? Primeiro, a gente vai entender o motivo da reforma. Depois, vamos passar pelas mudanças mais tranquilas, como o alfabeto e o fim do trema. Em seguida, a gente encara os acentos e o temido hífen. E, para fechar, uma reflexão sobre como a língua está sempre evoluindo. Bom, vamos lá. Primeiro, a grande questão: por que raios mudar algo tão básico como a escrita? A resposta, em uma palavra, é unificação. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Acordo Ortográfico de 1990 foi uma grande iniciativa para tentar padronizar a forma como o português é escrito no mundo. A ideia era bem direta: diminuir as diferenças na grafia entre os países que falam português, sabe? Para fortalecer o nosso idioma no cenário internacional. E olha, não foi um esforço pequeno, não. O acordo original foi assinado por 7 países importantíssimos da comunidade dos países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Portugal e depois o Timor-Leste também entrou. Isso mostra o tamanho da iniciativa, né? Unindo continentes diferentes sob a mesma língua escrita. Certo, agora vamos para as mudanças práticas. E vamos começar pelas mais fáceis de guardar, para todo mundo ir se acostumando. A primeira grande novidade, na verdade, foi uma reintrodução oficial. As letras K, W e Y voltaram a fazer parte do nosso alfabeto. A gente já usava em nomes, em palavras estrangeiras, em símbolos como KM, mas agora elas estão lá oficialmente, completando o nosso alfabeto de 26 letras. E aqui a gente se despede de um velho conhecido, o trema. É isso mesmo, ele foi completamente eliminado das palavras em português. Então o U em palavras como aguentar e 50 continua sendo pronunciado, claro, mas não leva mais aqueles 2 pontinhos. Simples assim. Ok, agora a gente entra na parte que geralmente causa mais confusão, os acentos. Mas vamos com calma, porque com algumas regras claras, tudo vai fazer mais sentido. A primeira grande regra nova de acentuação tem a ver com os sons abertos de EI e OI. O ponto-chave é o seguinte: o acento agudo sumiu, mas só nas palavras paroxítonas, ou seja, aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte. Vamos ver como isso fica na prática. Olha aí os exemplos. Ideia, com acento, agora é só ideia. Heróico virou heróico. A mudança é bem clara. Mas, atenção, a regra só vale para as paroxítonas. Em palavras oxítonas, onde a última sílaba é que é a forte, tipo herói ou papéis, o acento continua lá, firme e forte. A segunda regra mexe com as letras I e U quando elas são a sílaba tônica da palavra. Elas perdem o acento se aparecerem logo depois de um ditongo, que é um encontro de vogais, como em EI ou AI. É o caso de uma palavra que gerou muita discussão na época. E tá aí o exemplo: feiura agora se escreve feiura sem acento. O mesmo aconteceu com baiuca. A lógica é essa. Como o U tônico vem logo depois do ditongo, ei em feiura, ai em baiuca, ele perdeu o acento. A terceira regra acabou com o acento circunflexo de palavras que terminam com as vogais dobradas e o. Essa foi outra mudança com um impacto bem grande no dia a dia da escrita. E este slide ilustra perfeitamente. Verbos como crer e ler, na terceira pessoa do plural, agora são creem e leem, sem acento. E palavras super comuns como voo e enjoo também perderam o chapeuzinho, virando voo e enjoo. E para fechar as regras dos acentos, a quarta: o fim do acento diferencial. Aquele acento que a gente usava para diferenciar palavras com a mesma grafia, sabe? Tipo para, do verbo parar, e para, a preposição. Então, esse acento deixou de existir. Agora é o contexto da frase que vai dizer o que é o que. Mas olha, é importantíssimo prestar atenção aqui. Algumas poucas exceções continuam, e por um bom motivo: evitar confusão. Pode, no passado,
mantém o acento para a gente não confundir com pode, no presente. O verbo pôr continua com acento para diferenciar da preposição por. E os verbos ter e vir no plural, tem e vem, mantêm o acento para a gente saber que é mais de uma pessoa. Agora sim, vão para o que muita gente considera o maior quebra-cabeça da reforma, o hífen. Mas vamos ver que, na verdade, existe uma lógica bem clara, que dá para resumir em alguns passos simples. Olha só este resumo que prático. Regra 1, a segunda palavra começa com H, tem que usar hífen. Simples, como em anti-higiênico. Regra 2, o prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, hífen nelas. É o caso de micro-ondas. Regra 3, o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, a gente junta tudo e dobra a consoante. Por isso, mini saia agora tem 2 S's. E por fim, a regra 4. As vogais são diferentes, aí elas se juntam, sem hífen, numa boa, como em autoescola. Chegando ao fim da nossa análise, vamos resumir o impacto de tudo isso e o que essas mudanças significam para o futuro da nossa língua. Resumindo a história toda, nosso alfabeto agora tem 26 letras. O trema? Já era. Muitos acentos foram eliminados, o que, em tese, simplifica a escrita. O hífen ganhou regras mais sistemáticas e o objetivo principal por trás de tudo isso, vale lembrar, foi a unificação ortográfica. E aqui tem uma citação que é a chave de tudo, do próprio acordo ortográfico. Ela diz que o acordo é meramente ortográfico, ou seja, ele se restringe à língua escrita e não afeta em nada a língua falada. Em outras palavras, ninguém mudou o jeito de falar. A pronúncia de ideia ou heróico continua exatamente a mesma. O que mudou foi só o jeito de escrever. E para terminar, fica uma reflexão no ar. Será que essa unificação da escrita, como a que o português buscou, é o futuro para outras grandes línguas globais, que também têm variações em diferentes partes do mundo? É uma questão interessante que nos faz pensar sobre identidade e praticidade na comunicação global de hoje.